Oi, gente, bom dia para vocês, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa sequência didática sobre a América Anglo-Saxônica. Hoje nós vamos estudar população, migrações e urbanização nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país populoso, ou seja, a população total, absoluta total é grande, né? Cerca de 328 milhões de habitantes, mas para chegar nesse estágio, nós tivemos um processo histórico de ocupação. Além disso, a entrada de imigrantes nesse país ao longo do século XX contribuiu muito para o aumento, né, da população absoluta. Então, vamos começar aqui voltando um pouco no processo de ocupação dos Estados Unidos. Nós vimos em uma das nossas aulas que os Estados Unidos ele foi ocupado primeiramente na costa leste, nas chamadas 13 colônias. Posteriormente, nós tivemos no século XVIII e XIX a entrada ali de uma leva significativa de imigrantes e a entrada de população no século XVIII e XIX, principalmente, contribuiu muito para a ocupação da costa oeste, né, que é a chamada Marcha para o Oeste. Então, só para a gente ter uma ideia, em 1700 haviam 250 mil habitantes somente nos Estados Unidos. Já após o processo de independência em 1776, esse número já era 2 milhões e meio de habitantes. Então, houve um aumento significativo de população imigrante, né, que contribuiu ali não somente para o adentramento do território, né, contribuindo para a ocupação, mas também para a industrialização ali daquela, que é o que nós chamamos hoje de Manufacturing Belt, né, porque a ocupação principal ela se deu ali, a indústria ela surge ali também, e nós tivemos um favorecimento da indústria americana, porque a ocupação na porção oeste do território americano se deu através de ferrovias, e isso contribuiu, né, a construção dessas estradas de ferro, contribuiu ali para a indústria também americana. Em função também do crescimento populacional nos Estados Unidos, nós tivemos em 1862 a Lei do Povoamento, né, que ali, para entender, ordenar o território americano com a ocupação das áreas. Logicamente que a ocupação desse território excluía a população indígena, não considerando os indígenas, os nativos, como cidadãos norte-americanos, né? Só para a gente ter uma ideia, 25 milhões de população nativa, que são os índios, né, morreram, né, nessa ocupação na porção oeste do território. O Destino Manifesto, essa imagem aí mostra, é uma expressão que marca essa ocupação da porção oeste do território americano. Essa expressão ela foi cunhada no sentido de que os americanos acreditavam que havia ali uma naturalidade, uma legitimação de ocupação desse território, né? E essa imagem ali mostra os camponeses avançando sobre os territórios da oeste, e ocupando e desenvolvendo esses territórios. Na ocupação desse território oeste também, essa imagem ela mostra muito bem, né, o território partido, as ferrovias, 140 mil quilômetros de malha ferroviária, adentrando ali o território dos Estados Unidos a partir do século XVIII e XIX, e nós tivemos ali um território partido, né? Essa imagem mostra muito bem, de um lado aqui, ó, nós temos a população de colonos, os ditos cidadãos norte-americanos, e por outro lado nós temos ali os indígenas, né, que foram massacrados nesse processo de ocupação do território americano. Então aqui, ó, nós temos um mapa que mostra a ocupação desse território. Ele foi gradualmente ocupado, né, primeiro aqui nas 13 colônias, na porção leste, depois aqui na Louisiana, região aqui mais na costa oeste, né, dos Estados Unidos, o Oregon. Muitas dessas porções territoriais, elas foram cedidas por outras metrópoles, tais como Espanha, a Inglaterra,
ou tomadas, né, adquiridas por meio de guerras, como por exemplo ali essa região anexada do México. Tranquilo? Então começa na porção leste e paulatinamente vai sendo anexado novas áreas e essa ocupação do território mais a oeste ela foi favorecida ali pela entrada de imigrantes no século XVIII e XIX, e também ali por empreendimentos como a construção de malhas ferroviárias que ajudaram ali no povoamento, na ocupação efetiva ali desse território. Então, como eu falei com vocês, atualmente os Estados Unidos têm cerca de 328 milhões de habitantes. Para a gente ter noção, o Brasil tem 207 milhões, ou seja, é maior do que a população do Brasil. E essa população, como que ela está ali composta, né? Nós temos ali, pessoal, uma composição muito multiétnica, né? Nós temos ali população oriunda da América Latina, da Europa, da Ásia, do Canadá também, né? Que veio para os Estados Unidos. Então, essa ocupação, essa população, ela é muito plural, né? Ela é misturada, resultado ali de vários imigrantes que foram ali, tanto no século XVII, XVIII, XIX, mas também no século XX, né? Atualmente, pessoal, cerca de 500 mil de pessoas, imigrantes ilegais, adentram o território dos Estados Unidos, né? E esse número ele contribui para a pluralidade dessa população. A maior parte dos Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo, e essa população, ela predominante desses imigrantes, predominantemente são os latino-americanos, né, por causa da proximidade geográfica e dessa população que adentra o território norte-americano, principalmente mexicanos. Tá? Nós sabemos também que essa população ela contribui não somente para a economia dos Estados Unidos, ali ocupando cargos, né? Muitas vezes o americano ele não quer se submeter a esse tipo de trabalho, os estrangeiros ilegais eles assumem esse papel e contribuem ali de forma ali informal para a economia dos Estados Unidos, mas também contribui para a economia dos seus países de origem. Isso porque, pessoal, essa população imigrante ela remete recursos, né, para o país de origem, para os familiares que ficam em seus países, né? Aí que nós temos um dado, o Brasil, por exemplo, recebeu cerca de 2,5 bilhões em dólares vindos de vários lugares do mundo em 2015, né? Em função ali dessa remessa emitida do exterior. Em função também, pessoal, dessa presença do imigrante, muitas vezes esse imigrante legal, ele é muito associado pela população nativa dos Estados Unidos como uma população não bem vista, né, principalmente pelos conservadores, associando muito a presença do imigrante à questão do desemprego, à questão da criminalidade, a questão ali de formação de bairros, de periferia. Então, nós temos ali um olhar negativo sobre os imigrantes, né? Principalmente por essa população nativa. E aí surge a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, o racismo também, muito presente, muito forte ainda hoje nos Estados Unidos, fruto aí de um passado, né, escravocrata. Nós temos vários filmes que mostram isso, né? E a entrada ainda hoje nos Estados Unidos é muito forte, né? A fronteira dos Estados Unidos com o México tem cerca de 3.000 quilômetros. Essa fronteira ela é fortemente fiscalizada, mas mesmo assim a entrada de estrangeiros, de imigrantes ilegais ocorre, né? Cerca de 500 mil de imigrantes ilegais adentro do território dos Estados Unidos, seja por via aquática, como nós temos aqui na imagem, seja pelas vias terrestres, principalmente no deserto, né? Então, aqui, ó, a fronteira dos Estados Unidos. E por que, pessoal, que esses imigrantes, eles almejam entrar dentro do território dos Estados Unidos? Porque o desenvolvimento econômico desse país é muito grande, né?
o desempenho, a industrialização, o comércio, o poder aquisitivo desse país é muito grande. Então aqui essa imagem ela mostra os municípios, né, que estão ali na fronteira dos Estados Unidos com o México. Do lado dos Estados Unidos o IDH é mais elevado, é muito elevado, enquanto que os municípios que estão ali do lado mexicano possuem um IDH baixo. Então, atravessou a fronteira já muda a realidade econômica desses dois países. Aqui, ó, mostra o mesmo município, são dois municípios, eles têm o mesmo nome, Nogales é dessa porção aqui que não tem moradias, é a porção dos Estados Unidos, a porção aqui dessas moradias irregulares são da porção mexicana. A população predominante em termos de ocupação do território, né? Nós temos uma ocupação predominantemente urbana, 82% da população dos Estados Unidos vive em áreas urbanas, e isso é uma tendência não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tá, pessoal? Nós podemos afirmar que quanto mais urbanizado é um país, mais desenvolvido ele tende a ser. Não necessariamente, mas é uma tendência, porque no espaço urbano nós temos a prestação de serviços, nós temos ali uma disponibilidade de saúde, de educação, de trabalho, de direitos sociais, que no rural não tem. Então, o processo de urbanização dos Estados Unidos, ele se intensifica na década de 40, quando começa a industrialização mais forte lá no Manufacturing Belt. E essa industrialização, pessoal, ela vai permitir a formação ali de megalópolis, que nós vimos na aula passada, não é isso? Então, nós temos ali 3 grandes megalópolis nos Estados Unidos. Essas megalópolis, elas correspondem ali a Boston, Washington, mais no nordeste dos Estados Unidos, Chicago, Pittsburgh e São Francisco, San Diego, na porção ali oeste. Essa parte eu não vou adentrar muito, porque eu já expliquei ela na última aula. Então, aqui nós temos um elevado poder aquisitivo por parte da população dos Estados Unidos, acesso a serviços básicos. Mas será que todo mundo, pessoal, tem acesso a serviços básicos, a qualidade de vida que nós vemos, né, na televisão? Então, nós imaginamos, né, os Estados Unidos um desenvolvido, sem pobreza, mas será que está garantido para todos? Quando a gente vê na prática, isso não é verdade, né? E nós temos segregação, desigualdade socioeconômica nos Estados Unidos. 12% da população dos Estados Unidos vive em condições de pobreza, sem acesso ali à saúde, educação, uma população de baixíssima renda. E por que isso acontece? A pobreza nos Estados Unidos ela tem se intensificado, sobretudo a partir da década de 1970. E por que, professora, na década de 1970? O que acontece em 1970? Nós temos em 1970, pessoal, uma intensificação das políticas neoliberais e uma redução da participação do Estado na economia. Mas isso é assunto para quinta-feira, nós vamos continuar a partir desses slides aqui, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.